Foi um bom jogo, né? Foi um bom jogo. Eu até acho que, assim, essas duas rodadas mostraram assim, Palmeiras e Flamengo venceram. Palmeiras jogou bem contra o Atlético e venceu. Depois jogou mal contra o Fluminense e venceu. O Flamengo jogou mal com o Fluminense e venceu, jogou bem contra o Red Bull Bragantino e venceu. Inverteram, né? Mas os dois tiveram um jogo ruim, um jogo bom, mas 2 vitórias. Pontos corridos, é importante vencer de qualquer maneira. Foi o caso do Fla-Flu, mesmo sem fazer uma boa atuação, mas dessa vez o time jogou bem. Virou o jogo, teve personalidade, cresceu no segundo tempo, as mudanças foram boas. O Pedro correu mais, o Arrascaeta se dedicando muito também. Então acho que foi um jogo bem positivo. O Vinha foi até surpreendente por conta da lesão dele. A lesão dele mais grave foi mais grave do que a do Pedro, teve fratura também. Então os cuidados que o técnico tinha com ele eram pertinentes. O que eu acho questionável, achava, né, era ficar no banco e não poder entrar. Se está no banco, pode entrar, então não põe no banco, né? Ele ficava no banco e nem entrava. Aí no jogo anterior entrou por alguns minutos, agora entrou meia hora. E foi fundamental, né? Também destaque para o Alacian, que outra vez entrou bem, e para o Léo Pereira, que fez um gol. Depois ele mesmo assumiu uma parcela de responsabilidade no gol do Red Bull Bragantino, mas ele fez um gol e ele começa a jogada do segundo gol, né? São 2 passes excelentes ali na saída de bola, excelentes. Um deles de 3 dedos, o outro na sequência, colocando a bola no corredor para o Vinha poder dar sequência. São lances que muita gente não percebe, mas que mostram a importância de ter zagueiros qualificados tecnicamente, né? E o Léo Pereira, muitas vezes o pessoal confunde. Não joga nada. Ele é um ótimo zagueiro. Ótimo zagueiro. Teve momentos muito inconstantes, mas ele é um zagueiro muito bom. Os zagueiros do Flamengo são muito bons. Os 3 são muito bons. Só acho que está na hora dos garotos terem chance. O Danilo se machuca muito e já é veterano. Os 2 Léo estão jogando. Eu acho que o João Vitor e o Cleiton, os 2 ou um dos 2, precisam jogar, cara, para poder a gente ver do que eles são capazes e estarem prontos para entrar a qualquer momento. Eu acho que nessa fila o João Vitor está à frente. E o jogo contra o Atlético pela Copa do Brasil pode ser uma oportunidade para colocar essa rapaziada em campo. Se é que o Flamengo vai priorizar mesmo o Campeonato Brasileiro. A hora de definir isso está chegando, né? É quinta-feira que vem, no Maracanã, o jogo contra o Atlético. Começar falando do De La Cruz, inclusive hoje teve treino no Flamengo, hoje, sexta-feira, teve treino no Flamengo pela manhã. A imprensa pôde acompanhar parte dessa atividade. O De La Cruz ele foi liberado pelo Flamengo para viajar ao Uruguai esse final de semana e ficar com a família, por conta de tudo que aconteceu aí nos últimos dias. Não deve ter sido nada fácil para ele ouvir de um médico, e um médico do Flamengo, que ele não consegue mais performar em alto nível no futebol. Então, galera, vamos ter um pouco de empatia. Quando eu publiquei nas redes sociais essa informação, muita gente criticando o De La Cruz, fazendo piada, chamando de De La Sus. Um pouco de empatia, galera. Ele é ser humano e não deve ser fácil para nenhum ser humano. Imagina você aí do outro lado, seja qual for a sua profissão, médico, advogado, engenheiro, pedreiro, porteiro, você ouvir de alguém que você não consegue performar na sua profissão mais. E ele tem apenas 28 anos. Isso para um jogador de futebol, hoje em dia, é considerado uma idade, enfim, jovem, né? Porque a gente vê aí vários jogadores performando em alto nível, até mesmo depois dos 35 anos. Enfim, que o De La Cruz consiga melhorar a cabeça dele, melhorar a mente dele. Pela informação que eu tenho, ele já não seria relacionado mesmo para esse jogo contra o Atlético Mineiro no domingo, no Maracanã, por conta do processo que ele vem passando aí com o departamento médico, a equipe de fisioterapia, para ele ficar 100% fisicamente. Então, que ele melhore a mente dele junto com a família dele no Uruguai. Agora, vamos falar do mercado da bola, que está bem agitado no Mengão. Emerson Royal, o jornalista Fabrício Romano, postou uma foto, ele já viajando ao Brasil para poder se apresentar e vai desembarcar aqui no Rio de Janeiro no sábado pela manhã. Essa é a previsão, ou seja, amanhã pela manhã. Ainda não tem o horário certo, mas assim que eu tiver, eu divulgo aí nas minhas outras redes sociais para vocês ficarem cientes. E o Flamengo, segundo eu apurei, vai pagar 9 milhões de euros por esse jogador ao Milan, só que em 3 parcelas. Eu vi muita gente dizendo como o Flamengo vai pagar à vista, isso não pode. Não, não é à vista, gente. O Flamengo parcelou esse valor. Ninguém paga à vista como o Zenit fez. Aquilo que o Zenit fez foi, assim, gente, algo de outro mundo, tá? Pegando o Gerson do Flamengo. Mas fica aí a informação. E dando tudo certo nos exames do Emerson Royal, ele assina contrato válido até o fim de 2028, ou seja, 3 anos e meio, né? Então fica aí a informação
para vocês. Agora vamos falar da contratação mais cara da história do Flamengo, porque ele vai superar os números do Alcaraz em 2024. Lembrando que o Alcaraz custou 20 milhões de dólares em 2024. E o Samuel Lino vai ser reforço do Flamengo. Tudo certo entre Flamengo, Atlético de Madrid e jogador. Tudo acertado, tudo verbalmente acertado, né? Falta assinar. E o Flamengo vai pagar 22 milhões de euros mais 2 em metas, ou seja, podendo chegar a 24 milhões de euros. Esses números superam os números do Alcaraz, inclusive. Eu vou até falar aqui o quanto que o Alcaraz custou. O Alcaraz, na ocasião, custou 20 milhões de dólares e no câmbio da época estava 110 milhões de reais. E agora o Lino ele vai custar 143 milhões de reais de maneira fixa, mais 2 milhões de euros aí, bota, enfim, cerca de 14 milhões, 15 milhões em metas. Mas o Flamengo já sabe que vai gastar 143 milhões de reais. E eu vi, gente, assim, eu respeito muito, inclusive, o Paulo Nunes. Ele estava participando de um programa no Sport TV. Eu vi o recorte, confesso que eu não vi o contexto, mas ele falou que o Samuel Lino é como se fosse um cuiabano do Botafogo melhorado. Repito, gente, eu respeito demais o trabalho do Paulo Nunes, mas eu discordo. Acho que o Samuel Lino é bom jogador sim, ninguém se destaca no Atlético de Madrid à toa. E eu fui apurar os motivos que fizeram a diretoria ir atrás do Samuel Lino, por que José Boto e Felipe Luiz querem a contratação do Samuel Lino. Vamos lá, apuração, tá? Apuração do motivo que faz o Flamengo querer a contratação do Samuel Lino e como José Boto e Felipe Luiz entendem que o atacante pode ajudar no ponto de vista tático. Samuel Lino tem um estilo de jogo que defende como ala e ataca como extremo. Além disso, desequilibra conduzindo a bola e tem um bom acabamento nas jogadas. Isso tudo pela ponta esquerda. Além disso, o atacante tem perfil para ocupar todo o corredor com e sem a bola. No Atlético de Madrid, ele teve vários jogos fechando linha de 5, sistema que Felipe Luiz já disse publicamente que gosta e usou pontualmente ano passado. Os números de Samuel Lino na carreira também chamam a atenção. Desde a temporada 2020 e 2021, quando ainda atuava pelo Gil Vicente de Portugal, o atacante tem 45 gols e 24 assistências, além de um bom número de minutagem em campo, ou seja, desempenho melhor que todos os extremos do atual elenco do Flamengo. Samuel Lino também sofreu pouquíssimas lesões na carreira, ou seja, tem saúde. É algo que a diretoria do Flamengo estava buscando. A lesão mais grave foi um estiramento do ligamento do joelho em 2023, ainda no Atlético de Madrid, e foi resolvido com um tratamento conservador, ou seja, não passou por cirurgia, que é o pior dos casos para um jogador de futebol, para um atleta de futebol. E assim, os valores que o Flamengo vem investindo aí, inclusive no Samuel Lino, tem chamado a atenção e eu estou vendo muita gente nas mídias criticando como que o Flamengo vai pagar isso tudo num jogador. Gente, é basicamente o mesmo valor que o Botafogo pagou no Danilo, que é volante, e a gente sabe que atacante custa mais que volante no mercado da bola. É menos que o Palmeiras investiu em Vitor Roque. O Vitor Roque pagou, o Palmeiras vai pagar aí 25 milhões de euros, o Flamengo vai pagar 22, mais 2 se ele bater as metas. Então assim, gente, o Flamengo gasta isso porque pode. O Flamengo gasta isso porque se estruturou. O Flamengo gasta isso não é porque, beleza, a gente está sofrendo pressão da torcida, vamos contratar. Não, gente. Isso tudo é gerenciamento. E a diretoria, inclusive no começo do ano, não fez contratação de peso, só trouxe o Juninho na ocasião, que custou cerca de 35 milhões de reais. Isso hoje em dia não é nada no futebol, por conta do fluxo de caixa. Então, assim, é uma gestão responsável, uma gestão financeira responsável. O Flamengo faz isso porque pode. Não é simplesmente porque... não é simplesmente, beleza, quero agradar a torcida. Não, gente, isso tudo é responsabilidade financeira, tá? Responsabilidade financeira. Isso o Flamengo tem de sobra. Outra coisa, galera, acabei de receber a informação aqui, porque o que eu ia falar? Que o Flamengo abriu negociações e quer contratar Lucas Beltrán. Foi uma informação de um jornalista estrangeiro, Merlot. Só que acabei de receber a informação. Furada, Vene, pula fora. Não fala nada sobre isso. Então, fica aí o lado que eu apurei aqui. Então, de fato, o Lucas Beltrán, jogador aí da Fiorentina, vou até ver a posição correta aqui para eu não falar besteira. Segundo o Merlot,
O Flamengo fez uma proposta de 15 milhões. Atacante, desculpa, se eu falei zagueiro, é atacante. Lucas Beltrán. Segundo o Flamengo, não procede essa proposta aí. Carrascal, para a gente finalizar. O Flamengo vai contratar o Carrascal. É uma questão de tempo. Para vocês entenderem, eu já expliquei isso aqui. Envolve o Atlético Mineiro. O Dínamo quer resolver com o Flamengo, com o Atlético Mineiro, como é que vai ser isso? O Dínamo quer o Rubens do Atlético Mineiro. O Flamengo quer o Carrascal do Dínamo. Aí eles estão vendo forma de pagamento, porque o clube é russo. Aí tem a questão de banco, né? Qualquer banco pode fazer pagamento aqui para o Brasil. Então eles estão vendo uma forma, um bem bolado ali entre as três partes, para o Flamengo pagar o Atlético liberar o Rubens para o Dínamo e o Dínamo liberar o Carrascal para o Flamengo. É basicamente isso que está acontecendo, só para vocês entenderem. O Flamengo acabou de fazer a maior contratação da história. Samuel Lino é a maior contratação da história do Flamengo. Queria pedir a você que não é inscrito no canal, nós estamos caminhando, tá faltando muito pouco para a gente chegar em 2,5 milhões de inscritos. Então você que não é inscrito, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, vai ajudar demais no nosso trabalho, vai ajudar demais no nosso crescimento e como eu sempre falo, gente, é muito importante, se você não é inscrito, você se inscrever. Samolino é nosso, é isso mesmo, Samuel Lino é nosso e é muito importante a gente falar sobre essa situação. Vou falar também sobre a situação do Carrascal, que pode fechar ainda hoje. Vou falar sobre Emerson Royal e vou atualizar de tudo que está acontecendo no Mengão. Primeira coisa que eu quero falar, apresentação de Saul. Saul foi apresentado hoje no Ninho do Urubu. A expectativa é que até às 19 horas, que é o horário que termina a situação lá do boletim informativo diário, o nome dele seja publicado no BID e sendo publicado no BID, ele esteja à disposição do técnico Felipe Luiz já no domingo para o jogo contra o Atlético Mineiro. O Flamengo segue agitando o mercado da bola e, mesmo com várias contratações recentes, não pretende parar por aí. Agora, o clube carioca mira alto e tem como alvo ninguém menos que o atacante Gabriel Jesus, atualmente no Arsenal da Inglaterra. A informação foi divulgada pelo jornalista Fabrício Lopes, que afirmou que o Flamengo já fez um primeiro contato com o staff do jogador e demonstrou forte interesse na contratação. Gabriel Jesus, por sua vez, vê com bons olhos uma volta ao futebol brasileiro, especialmente em um momento decisivo da carreira, onde precisa de visibilidade e ritmo de jogo para tentar garantir uma vaga na próxima Copa do Mundo, que acontece no ano que vem. O Flamengo, conhecido por seu poder de investimento e por montar elencos competitivos, quer aproveitar a situação de Gabriel Jesus, que não vive seu melhor momento no futebol inglês. No Arsenal, o atacante perdeu espaço, vem lidando com lesões recorrentes e oscilações em campo. Isso fez com que seu nome deixasse de ser unanimidade entre os torcedores e, principalmente, entre os dirigentes do clube inglês. Com isso, uma saída está sendo cogitada nos bastidores e o Flamengo se antecipou ao movimento para tentar garantir a contratação do camisa 9. A possível chegada de Gabriel Jesus ao Flamengo teria um enorme impacto no futebol brasileiro. Estamos falando de um jogador que tem Copa do Mundo no currículo, que já foi destaque no Manchester City sob o comando de Pep Guardiola e que, ainda jovem, tem muito a oferecer. O atacante é versátil, pode atuar tanto como centroavante quanto pelas pontas e tem um estilo de jogo que combina muito com o futebol ofensivo que a torcida do Flamengo tanto gosta. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Gabriel Jesus será um bom reforço? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.